Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Ezequiel 47 descreve a visão do rio que flui do templo, simbolizando vida, cura e restauração. O capítulo revela o poder transformador que procede da presença de Deus, trazendo fertilidade onde havia esterilidade e renovação onde existia morte, além de apresentar a distribuição da terra como sinal de cumprimento das promessas divinas. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Ezequiel 47 do livro de Ezequiel da Bíblia. O rio purificador. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. 2 E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. 3 E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. 4 E mediu mais 1000 covados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. 5 E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. 6 E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me, e me fez voltar para a margem do rio. 7 Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. 8 Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar. E, sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. 9 Será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. 10 Será também que os pescadores estarão em pé junto dele. Desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. 11 Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. 12 E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Esse é um dos capítulos mais belos, profundos e simbólicos de toda a Bíblia. Vamos entender Ezequiel 47 de forma didática, clara e espiritual, captando sua mensagem central. Tema central: o rio que sai do templo e transforma tudo por onde passa. Parte 1: o rio que nasce do templo. Versículos 1-5. Ezequiel vê água saindo do templo, que 1 Começam pequenas, tornozelos. 2 Crescem, joelhos. 3 Depois cintura. 4 Até virar um rio profundo impossível de atravessar. Significado espiritual: esse rio representa a vida, o poder, a graça e o Espírito de Deus fluindo para o mundo. O crescimento progressivo mostra que 1 A ação de Deus começa pequena. 2 Mas cresce até se tornar algo grandioso e transformador. Lição: quanto mais nos aproximamos de Deus, mais profunda se torna nossa experiência espiritual. Parte 2: o rio gera vida por onde passa. Versículos 6-12. O rio. 1 Passa pelo deserto. 2 Entra no Mar Morto.
3. E transforma águas mortas em águas vivas. Resultados: 1. Peixes em abundância. 2. Árvores frutíferas. 3. Folhas que curam. Tudo isso simboliza: onde Deus chega, a morte dá lugar à vida, a esterilidade vira fertilidade e a dor se transforma em cura. Mensagem espiritual forte: nenhuma situação é seca demais, morta demais ou perdida demais para Deus restaurar. Parte 3. O Mar Morto que se torna vivo. Versículos 8 e 10. O Mar Morto é um lugar onde nada vive naturalmente. Mas o rio. 1. Entra nele. 2. E ele passa a ter vida abundante. Lição poderosa: Deus pode transformar até as áreas mais mortas da nossa vida. Parte 4. Árvores que dão fruto contínuo. Versículo 12. Essas árvores: 1. Dão fruto todo mês. 2. Suas folhas curam. Simbolizam: 1. Vida espiritual constante. 2. Cura emocional, espiritual e até social. Lição: quem vive conectado à presença de Deus se torna fonte de vida para outros. Voltamos a ler. Os limites da terra. 13. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. 14. E vós a herdareis, tanto um como o outro, terra sobre a qual levantei a minha mão, para dá-la a vossos pais. Assim esta mesma terra vos cairá a vós em herança. 15. E este será o termo da terra, do lado do norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade. 16. Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Amate. Azeraticom, que está junto ao termo de Aurã. 17. E o termo será desde o mar até Azarenon, o termo de Damasco, e na direção do norte, para o norte, está o termo de Amate. Este será o lado do norte. 18. E o lado do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade, e a terra de Israel será o Jordão, desde o termo do norte até ao mar do oriente me direis: este será o lado do oriente. 19. E o lado do sul, para o sul, será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro, até ao Mar Grande. Este será o lado do sul. 20. O lado do ocidente será o Mar Grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. 21. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. 22. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança, e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel, convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. 23. Será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Parte 5. A divisão da terra. Versículos 13 e 23. Aqui Deus define os limites da terra e ensina algo extraordinário. Os estrangeiros também receberiam herança. Isso aponta para 1. Inclusão. 2. Graça. 3. Salvação aberta a todos. Lição: Deus não faz acepção de pessoas. Ele acolhe todos os que desejam viver em sua presença. Mensagem central de Ezequiel 47. A presença de Deus é como um rio que traz vida, cura, restauração e transformação total. Aplicação para hoje. Esse rio representa 1. O Espírito Santo. 2. A ação viva de Deus no coração humano. Pergunta prática: o rio de Deus está fluindo livremente na minha vida ou está bloqueado? Resumo em uma frase. Ezequiel 47 mostra que quando a presença de Deus flui, tudo o que estava morto volta a viver. Curiosidade bíblica. Esse mesmo simbolismo aparece em Salmos 46, 4, João 7, 37, 39, Apocalipse 22, 1, 2. Todos falam do rio da vida que vem de Deus. Agora vamos à explicação de Ezequiel 47, o rio que sai do templo, explicação didática. E a ligação com o Novo Testamento. Este é um dos capítulos mais simbólicos e proféticos, porque ele deixa de falar apenas de estrutura, templo, medidas, câmaras, e passa a falar de vida que flui da presença de Deus. Primeira, a água que sai do templo, versículos 1, 5. O profeta vê 1. Água saindo debaixo do templo. 2. Do lado do altar.
3 fluindo para o oriente. E essa água vai aumentando. 1 distância, 1000 covados, profundidade, tornozelos. 2 distância, 2000 covados, profundidade, joelhos. 3 distância, 3000 covados, profundidade, lombos. 4 distância, 4000 covados, profundidade, rio impossível de atravessar. Isso representa 1. A presença de Deus que começa pequena. 2. Mas cresce à medida que você avança nela. Existe aqui uma progressão espiritual. 1. Contato superficial. 2. Compromisso. 3. Entrega. 4. Dependência total. No início você controla a água. Depois a água controla você. Segundo, onde o rio passa, a vida. Versículo 6:12. Esse rio. 1. Vai ao deserto. 2. Entra no mar. 3. Cura as águas salgadas. 4. Produz vida abundante. Resultados. 1. Peixes em grande quantidade. 2. Árvores frutíferas. 3. Folhas que curam. 4. Fruto contínuo. Resumo do princípio. A presença de Deus transforma ambientes mortos em ambientes férteis. Até o que era. 1. Estéril. 2. Salgado. 3. Improdutivo. Passa a viver. Mas note, pântanos não são curados, versículo 11. Isso indica, nem todos os ambientes se deixam transformar. Terceiro, árvores com fruto contínuo, versículo 12. As árvores. 1. Nunca perdem folhas. 2. Produzem fruto todo mês. 3. Suas folhas servem de remédio. Por quê? Porque suas águas saem do santuário. A fonte determina a saúde do fruto. Quarto, a nova herança da terra, versículos 13 e 23. Agora Deus fala da divisão da terra. 1. Entre as 12 tribos. 2. Com justiça. 3. Sem opressão. Mas há algo novo. O estrangeiro também receberá herança. Antes, estrangeiro igual fora da promessa. Agora, estrangeiro igual incluído na herança. Isso é revolucionário no Antigo Testamento. Ligação com o Novo Testamento. Primeira, o rio igual o Espírito Santo. Essa visão aponta diretamente para Jesus Cristo em João 7:38-39. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto explica, ele dizia isso do Espírito. Agora, o rio não sai mais de um templo físico. Sai do interior da pessoa. Segunda, água que gera vida. Em João 4, Jesus diz à mulher samaritana, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte. A presença de Deus não apenas visita, passa a habitar. Terceira, árvores que curam. A linguagem de Ezequiel aparece novamente em Apocalipse 22. 1. Rio da vida. 2. Árvore da vida. 3. Fruto contínuo. 4. Folhas para a cura das nações. Ou seja, a visão do templo em Ezequiel aponta para o reino consumado de Deus. Quarta, inclusão dos estrangeiros. Efésios 2 ensina que os gentios, 1. Que estavam longe. 2. Foram aproximados. 3. Tornaram-se coerdeiros. Exatamente como Ezequiel 47 antecipou. Mensagem central de Ezequiel 47. Quando a presença de Deus é a fonte. 1. O que está morto revive. 2. O que é estéril frutifica. 3. O que é salgado é purificado. 4. O que é excluído é incluído. Assim como nas finanças que você ensina. A fonte determina o resultado. 1. Se a fonte está contaminada, escassez. 2. Se a fonte está saudável, fluxo de vida. Em Ezequiel 47. Deus não apenas habita o templo. 2. Ele faz fluir vida a partir dele. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir.
Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!